Alma e espírito, duas palavras que ecoam nos corredores da nossa fé, frequentemente usadas como sinônimos para descrever a parte imaterial de quem somos. Mas será que a Bíblia as trata da mesma forma? A busca por entender a diferença entre alma e espírito não é mera curiosidade teológica. É uma jornada ao centro da nossa identidade eterna. Se você já se questionou sobre isso, se inscreva e ative as notificações, pois estamos prestes a mergulhar nesse mistério. Essa pergunta vai muito além de uma simples definição de dicionário. Ela toca na essência de como nos relacionamos com Deus, como experimentamos a vida espiritual e o que de fato sobrevive à morte do corpo. A confusão entre esses termos pode nublar nossa compreensão sobre adoração, salvação e até mesmo sobre a batalha espiritual que enfrentamos diariamente. O que a Bíblia realmente revela sobre o que é alma e o que é espírito? Muitos creem que não há distinção prática, que são apenas duas formas de falar da mesma coisa. No entanto, as Escrituras usam palavras específicas em contextos muito precisos, sugerindo uma complexidade arquitetada pelo próprio Criador. Ignorar essa nuance pode ser como tentar ler um mapa detalhado usando apenas as cores principais, perdendo as rotas secretas que levam a um entendimento muito mais profundo de nós mesmos. O desafio está em separar nossa percepção cultural moderna da intenção original dos autores bíblicos. Em nossa linguagem cotidiana, entregar a alma ou ter um espírito forte parecem intercambiáveis. Mas para os profetas e apóstolos, as palavras carregavam um peso e uma função distintos. A verdadeira compreensão da alma e corpo e do espírito exige que voltemos no tempo, ao som e ao significado das línguas antigas. Para desvendar este enigma, precisamos deixar de lado nossas suposições e nos tornarmos arqueólogos textuais. Nossa primeira escavação nos levará aos fundamentos, ao mundo do Antigo e do Novo Testamento, onde as palavras hebraicas e gregas para alma e espírito pintam um quadro muito mais detalhado do que imaginamos. É nesse contexto histórico que as primeiras pistas sobre a nossa natureza eterna começam a surgir, revelando uma arquitetura divina fascinante. Para entender a diferença entre alma e espírito, segundo a Bíblia, nossa jornada começa no hebraico antigo. No Antigo Testamento, a palavra mais comum para a alma é nefesh. Contrário à ideia de um fantasma etéreo, nefesh frequentemente se refere à própria vida, à garganta, ao fôlego ou a um ser vivente em sua totalidade. É a sede dos nossos apetites, emoções e da nossa personalidade individual. Quando Gênesis diz que Adão se tornou uma alma vivente, nefesh hayah, significa que ele se tornou uma pessoa viva, um ser completo. A nefesh não é algo que temos, mas algo que somos. Ela está intrinsecamente ligada ao corpo, expressando desejos, tristezas e alegrias. É o nosso eu psicológico, a nossa identidade consciente que interage com o mundo material e sente o peso da existência terrena. Já a palavra para espírito é ruach. Essa palavra carrega o sentido primário de vento, sopro ou fôlego. É a energia vital, a centelha de vida que vem diretamente de Deus. Foi a ruach de Deus que pairava sobre as águas na criação e foi o sopro de vida que animou o corpo de Adão. O espírito, nesse sentido, é a nossa conexão com o divino, a faculdade que nos torna conscientes de Deus. No Novo Testamento, escrito em grego, encontramos termos paralelos: psique para alma e pneuma para espírito. Psique espelha a nefesh hebraica, referindo-se à vida, à mente, à vontade e às emoções, o centro da personalidade humana. É a partir de psique que temos a palavra psicologia. É a alma que pensa, sente e decide, sendo o motor da nossa experiência humana no mundo. Por outro lado, pneuma corresponde a ruach, significando o espírito humano como a dimensão que se conecta com o reino espiritual. É através do nosso pneuma que nos comunicamos com Deus,
que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa distinção linguística não é acidental. Ela prepara o terreno para uma das passagens mais cirúrgicas de toda a Escritura, que usa esses conceitos com precisão de bisturi. Existe um versículo na Bíblia que age como uma chave mestra para essa questão. Encontrado na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o autor declara que a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, penetrando a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Esta passagem afirma explicitamente não apenas que alma e espírito são diferentes, mas que a sua separação é uma operação divina. A imagem da espada de dois gumes é poderosa. Ela não representa uma divisão grosseira, mas um discernimento preciso, capaz de separar coisas que estão intimamente entrelaçadas. Isso nos diz que, embora a alma e o espírito sejam distintos, eles estão tão conectados em nossa experiência que somente a revelação divina pode nos mostrar onde um termina e o outro começa. É um mistério profundo da nossa constituição interior. Nesse contexto, a alma, psique, pode ser entendida como o centro do nosso ser natural. É onde residem nossa mente, vontade e emoções. A alma processa informações do mundo exterior através dos 5 sentidos e reage a elas. É a parte de nós que se alegra com uma conquista, se entristece com uma perda e raciocina sobre um problema. O que é alma, então? É o motor da nossa personalidade terrena. O espírito, pneumas, por sua vez, é a nossa faculdade mais elevada, o nosso homem interior, projetado para a comunhão com Deus. É através do espírito que temos intuição e consciência espiritual. Enquanto a alma se conecta horizontalmente com o mundo, o espírito se conecta verticalmente com Deus. O que é espírito? É o altar interior onde a verdadeira adoração e a comunicação com o Criador acontecem. Se essa análise está clareando sua mente, deixe um like para fortalecer nosso estudo. A revelação de Hebreus 4:12 é, portanto, monumental. Ela nos mostra que a palavra de Deus não apenas nos julga, mas também nos revela a nós mesmos, expondo as motivações da alma e as inclinações do espírito. No entanto, este versículo não está isolado. O conceito de uma estrutura humana complexa ecoa em outras partes do Novo Testamento, formando um quebra-cabeça teológico que nos convida a juntar as peças. A distinção vista em Hebreus ganha ainda mais força quando a conectamos com outros textos, como a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Ali, o apóstolo ora para que Deus santifique os crentes por completo, e que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis. A menção explícita e separada dos 3 componentes é inegavelmente significativa. Essa passagem é a base para a visão conhecida como tricotomia, que entende o ser humano como composto de 3 partes: corpo, alma e espírito. O corpo é nosso vaso terreno, nossa interface com o mundo físico. A alma é nossa identidade psicológica e pessoal. E o espírito é nossa conexão com a dimensão espiritual e com Deus. Juntos, eles formam a totalidade do ser humano criado à imagem de Deus. Essa estrutura se alinha perfeitamente com a narrativa da criação em Gênesis 2:7. Deus formou o homem do pó da terra, corpo, soprou em suas narinas o fôlego da vida, ruach, o espírito, e, como resultado da união desses 2 elementos, o homem se tornou uma alma vivente, nefesh. O corpo era inerte, o espírito era a centelha divina, e a alma foi o resultado vivo e consciente dessa união. Enquanto alguns teólogos defendem a dicotomia, vendo o homem como corpo e uma parte imaterial chamada alma, espírito, a evidência de textos como 1 Tessalonicenses 5:23 e Hebreus 4:12 aponta para uma complexidade maior. Entender essa estrutura tripartida não é um mero exercício intelectual, pois resolve a questão da diferença entre alma e espírito de forma clara.
atribuindo a cada um uma função e propósito específicos. Compreender essa arquitetura interna é crucial, pois ela se torna um mapa para a nossa jornada espiritual. A interação entre corpo, alma e espírito define nossas lutas, vitórias e o processo de santificação. A questão, então, deixa de ser apenas teórica e se torna intensamente prática. Como essa distinção afeta nossa vida diária, nossa adoração e nosso caminho para a vida eterna. É aí que o mistério encontra a realidade. Na prática, essa distinção revela o campo de batalha da vida cristã. Nossa alma, com sua mente, emoções e vontade, está constantemente sendo influenciada. Ela pode ser puxada para baixo pelos desejos do corpo e pelas tentações do mundo, ou pode ser elevada pela direção do nosso espírito, que está em comunhão com o Espírito Santo. A luta descrita por Paulo em Romanos 7 é o conflito entre uma alma inclinada para a carne e um espírito que anseia por Deus. O crescimento espiritual, portanto, envolve aprender a submeter nossa alma ao nosso espírito. Significa não ser governado por sentimentos passageiros ou pensamentos ansiosos, mas sim pela paz e pela direção que recebemos em nosso espírito. É o que a Bíblia chama de andar no espírito. É um processo ativo de escolher alinhar nossa vontade, alma, com a vontade de Deus, que é discernida em nosso espírito. Isso transforma radicalmente nossa compreensão da adoração. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A adoração não é apenas uma experiência emocional ou intelectual, funções da alma, mas uma conexão profunda que flui do nosso espírito para o Espírito de Deus. A alma participa com emoções e pensamentos, mas o ponto de contato primário é o espírito, a parte de nós que foi recriada para essa comunhão. E o que isso revela sobre o que nos torna seres eternos. Nosso corpo físico é mortal e retornará ao pó, mas nossa alma e espírito são a essência que sobrevive. É o nosso espírito, regenerado pelo Espírito Santo no momento da salvação, que garante nossa vida eterna. A alma, que contém nossa identidade e memórias, é salva e levada junto, para ser finalmente unida a um corpo glorificado na ressurreição. Fica claro que essa distinção não é trivial. Ela é a chave para entendermos a nós mesmos como seres complexos e espirituais. No entanto, a Bíblia nos oferece esses vislumbres profundos não como um manual técnico completo, mas como um convite para não nos contentarmos com respostas superficiais, mas para buscarmos continuamente a profundidade do mistério, que é ser um portador da imagem de Deus. Percorremos um longo caminho, desde a curiosidade inicial até as antigas palavras hebraicas e gregas, passando pela análise cirúrgica de Hebreus e pela estrutura de 1 Tessalonicenses. A diferença entre alma e espírito, segundo a Bíblia, é, como vimos, uma revelação sobre nossa complexa e maravilhosa constituição. A alma é o nosso eu, nossa personalidade. O espírito é nossa conexão com a eternidade, nosso ponto de contato com Deus. É fundamental abordar este tema com humildade, admitindo as limitações interpretativas. Grandes homens e mulheres de fé debateram essas nuances por séculos. O objetivo final não é ganhar um debate teológico, mas nos maravilharmos com a sabedoria do nosso Criador, que nos projetou de forma tão intrincada. A verdadeira sabedoria não está em ter todas as respostas, mas em ser continuamente transformado pelas perguntas que a palavra de Deus nos provoca. Agora, o convite se estende a você. Este vídeo é apenas uma porta de entrada. A verdadeira aventura começa em seu estudo pessoal. Não aceite passivamente o que foi dito aqui, mas use isso como um trampolim. Mergulhe nas Escrituras. Investigue as palavras originais por si mesmo e, acima de tudo, peça ao Espírito Santo que ilumine seu entendimento, pois Ele é o guia supremo em toda a verdade. Para isso, existem ferramentas fantásticas e acessíveis. Aplicativos como o Blue Letter Bible ou o My Bible permitem que você veja o significado das palavras no hebraico e no grego,
com apenas um clique. Uma boa Bíblia de estudo também pode oferecer notas e referências cruzadas valiosas. Use esses recursos para cavar mais fundo e descobrir os tesouros que estão esperando por você na palavra. Compreender a distinção entre alma e espírito é mais do que acumular conhecimento. É receber um mapa para a jornada interior. É um chamado para viver uma vida mais profunda, consciente e conectada com Deus. Compartilhe este vídeo com alguém que também busca essa profundidade. E comente abaixo qual outro mistério bíblico você gostaria que desvendássemos juntos. Que a sua busca pela verdade seja sempre abençoada.